Boa noite a todos, que a paz de Jesus se envolva. A palestra da noite de hoje, ela é retirada do roteiro 1 do estudo aprofundado da doutrina espírita, a metodologia de estudo da fé, e que traz para nós a reflexão a respeito da doutrina espírita com correlação ao Evangelho do Cristo. E para começarmos, temos que sempre lembrar a respeito da nossa qualidade, da nossa condição de espíritos imortais, filhos de Deus criados por Ele. Então, o objetivo desse estudo é reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus. O termo Espiritismo, criado por Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Está lá no preâmbulo do que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então, o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ou seja, o Espiritismo é a ciência da lei divina que vai nos informar a respeito de como fomos criados enquanto filhos de Deus, espíritos imortais, essa origem nossa que é do Criador, e das nossas relações aqui no plano material, aqui no plano físico, a natureza nossa de origem e de destinação final, enquanto espíritos imortais. E muito mais, o Espiritismo, ele nos dá essa dimensão espiritual a respeito da nossa criação e vai mais além, vai nos revelar que a vida nossa na matéria, ela não se resume, aliás, a nossa vida espiritual, ela não se resume do berço ao túmulo, muito pelo contrário. O Espiritismo, como consolador prometido pelo Cristo, ele vai nos ensinar que a vida espiritual é muito mais do que a vida passageira da matéria, que o espírito sobrevive à vida da matéria. Na verdade, o espírito, ele é criado e passa pelas diversas provações, e que as provações na matéria é apenas um instrumento ou uma parte da vida do espírito, desde quando ele foi criado até aos dias atuais em que vivemos. Então, estar encarnado hoje aqui na matéria é apenas uma parte do nosso estágio evolutivo de espíritos imortais. E o Espiritismo, ele vem nos ensinar a respeito dessas coisas e de muitas outras, da pluralidade das existências, da comunicabilidade dos espíritos e da nossa vida no mundo espiritual. E o Evangelho de Jesus? Aqui, nessa passagem, Giovanni Borges, no livro Tempo de Transição, ele que também já foi presidente da FEB, diz o seguinte nesse livro: a imensa maioria dos espiritistas entende e aceita o Evangelho de Jesus à luz do Consolador, como grande roteiro de redenção humana. Então, o Evangelho de Jesus, à luz desse Consolador que é o Espiritismo, é a nossa chave para que a gente possa compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, e o porquê das nossas provações e a questão do nosso livre-arbítrio. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio. Então, o Cristo é esse roteiro de conduta moral ao qual o Espiritismo vem nos dizer
que Ele é a chave que abre as portas para nós da vida eterna, do conhecimento das verdades espirituais e do nosso aperfeiçoamento moral, daquilo que fazemos conosco mesmo para nos aperfeiçoar moralmente. Então, cristianismo revivido no Espiritismo, partindo da fonte pura dos ensinos do Cristo, preservada pelo conjunto dos evangelhos e aclarada pelas verdades da nova revelação, podemos afirmar estar o cristianismo revivido no Espiritismo. É aquela promessa do Cristo, há mais de 2000 anos atrás, em que Ele disse que não nos deixaria órfãos, que nos daria o Consolador prometido. E Kardec, depois de muitos séculos, na luz do Iluminismo, vem e nos apresenta e nos codifica o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a verdade do Cristo para todos nós, que até então, há muito tempos atrás, não compreendíamos, porque ainda não tínhamos condições morais e nem evolução espiritual para compreender nas suas parábolas. Então, o Espiritismo é essa nova revelação do Consolador prometido. É o próprio Cristo, o Espírito de verdade, que junto com sua pleide de espíritos superiores, vem nos revelar a respeito das leis divinas e do mundo espiritual, e quebrar, descortinar para nós toda a nossa ideia de finitude da vida. Então, a mensagem do Mestre, toda a força de uma realidade viva, representa na verdade inconfundível encontrada na mensagem do Mestre incomparável, e surge límpida e escoimada de qualquer contradição na obra esclarecedora e interpretativa transmitida aos homens pelo Espírito de verdade e pelas vozes reveladoras. Ou seja, como eu disse, Kardec veio codificar o Espiritismo através do Evangelho do Cristo, trazendo essas informações atualizadas já para nós, na condição em que nós já podemos entender a respeito da vida espiritual. Já ao longo do nosso tempo, adquirimos conhecimentos, passamos por provas e situações que amadureceram o nosso senso moral e nos aprimoramos para que a gente pudesse agora, nesse exato momento, saber exatamente o ponto em que estamos enquanto filhos de Deus, que virtudes já desenvolvemos, que vicissitudes ainda trazemos e qual o trabalho necessário que nos compete fazer para que a gente possa daqui para frente continuar essa nossa caminhada de evolução espiritual e muito mais, de buscarmos a nossa felicidade, a qual já está destinada por Deus. Então o Espiritismo também mostra a causa dos sofrimentos das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Então o Espiritismo é essa fé raciocinada lógica, em que traz para nós as verdades do Cristo, mas acima de tudo, sobre como funcionam as leis divinas na nossa vida, na nossa existência, para que o espírito possa assim compreender qual o seu papel no mundo e qual o caminho que ele deve percorrer, usando o seu livre-arbítrio para tomar as decisões que possam fazer com que ele viva de maneira justa, boa e de forma produtiva no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da justiça, ou seja, viva de acordo com a lei de Deus, que é perfeita, e que a gente se aprimore nesses conhecimentos, se aprimore na nossa moral e na nossa conduta, para que a gente também possa caminhar e fazer
com que a nossa aprovação possa não ter tantas dificuldades ao passarmos por elas. Então, o Espiritismo é muito esclarecedor nessa parte do porquê estamos aqui, o que viemos fazer e o que nos compete fazer com o nosso livre-arbítrio. Então, o Espiritismo lhe dá ao homem fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma, dando-lhe a ver dos altos das coisas as importâncias das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Ou seja, o bom do Espiritismo é que ele não nos isenta das nossas responsabilidades, muito pelo contrário, ele nos alerta e nos direciona qual o caminho a tomar para que a nossa conduta seja uma conduta de acerto, de aprimoramento moral e espiritual, para que a gente possa ter, através do desenvolvimento das virtudes que a gente sempre fala, uma vida saudável, uma vida voltada para o bem, uma vida voltada para o desenvolvimento dessas mesmas virtudes, e que vai de contrapartida, vai refletir num todo, enquanto nós indivíduos, na nossa família, no nosso lar, nos nossos trabalhos e na nossa convivência com o próximo, que a questão do Cristo é uma questão não só filosófica, mas é amorosa. Cristo, ele é pedagogo, terapeuta. Ele veio para nos ensinar o maior mandamento de Deus, que é amar a Ele mesmo, a Deus e a todas as outras coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, é desenvolver esse amor em nós, para que a gente também possa, junto aos que estão conosco, também se sentirem amados. E não só essa virtude, que é a virtude maior do amor, mas todas as outras juntas, que fará de nós pessoas melhores, pessoas mais pacienciosas, mais tolerantes, mais indulgentes, que perdoa mais, enfim, uma série de situações nas quais onde nós vamos aos poucos descobrindo os nossos caminhos, e muito mais que isso, alicerçados num norteador. E que norteador é esse? O Cristo. Ele que disse que ele veio para nós para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E essa vida que ele diz é a vida espiritual, a vida do amor, da paz, da luz e da perseverança. Então o Espiritismo também realiza. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então foi aquilo que eu já disse lá atrás. Ele nos explica e esclarece o motivo de estarmos aqui. Ele nos dá todo um roteiro da nossa aprovação, nos revela a respeito da vida espiritual e também muito mais, nos consola e nos direciona para o caminho do bem. E faz também aumentar a nossa fé em Deus e a nossa confiança diante da vida. Quando o muito antigo codificador Allan Kardec, entendendo que Jesus é a única porta para a nossa libertação, através dos ensinamentos vivenciados, compilou o Evangelho segundo o Espiritismo, analisou algumas passagens do Novo Testamento à luz da doutrina espírita e teceu com fios de luz comentários seus e dos Espíritos sobre as mesmas, revelando assim a essência dos ensinamentos do Mestre, outrora ditos em alegorias e parábolas. Emmanuel, por outro lado, abordou o conteúdo do Novo Testamento, analisando cada versículo ou parte do mesmo, desvendando com maestria os ensinamentos de Jesus. Então, como eu disse, o Espiritismo é esse revelador do Cristo para nós. Ele nos traz os ensinamentos do Mestre de forma clara,
de forma objetiva e de forma raciocinada, e de forma muito amorosa e consoladora. Por quê? Porque é o Evangelho redivivo do Cristo, que lá há 2000 anos, como eu disse, falava por parábolas, e agora, de uma maneira muito mais clara, nos dá essas mesmas revelações, e revelações que vêm com um cunho maior de amor e de esperança, de confiança, de fé e, por que não, de entendimento. Então, o Novo Testamento, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa roupagem nova do Novo Testamento do Cristo. E isso é muito importante porque nos dá a visão, nos abrange o nosso grau de conhecimento para que a gente possa evoluir. Então, a chave. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Allan Kardec que disse também lá. Então, o Espiritismo é essa chave que abre as portas do conhecimento para nós das verdades da vida eterna, das verdades do Cristo, e que faz todo sentido para nós em nossas vidas, porque passamos a compreender o mundo não só do ponto de vista da matéria, mas sim do ponto de vista espiritual. E isso nos traz consolo, nos traz fé, confiança e esperança de que, como eu disse, a vida na matéria é só uma pequena passagem, é só um pequeno processo da vida espiritual, da vida que foi criada por Deus para nós, que é a vida do Espírito, que é imortal, que não se acaba nunca, e que Deus nos destinou para a eterna felicidade. Utilizando a doutrina espírita como chave, nos aproximemos novamente de Jesus após mais de 2000 anos de sofrimentos morais, aproveitando a dádiva divina de termos amigos ombreando conosco na peregrinação infinita rumo à evolução, utilizando-nos de troca de ideias em forma de estudo pormenorizado dos ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, baseados na doutrina espírita, é esse consolo do próprio Cristo, o Espírito de verdade, para nós há mais de 2000 anos, em que Ele veio trazer a mensagem de paz, de amor, de esperança, de confiança em Deus, e é um roteiro seguro, e muito mais do que isso, é um exemplo para todos nós de conduta moral, de colocar para nós como deve ser o nosso proceder enquanto estamos aqui no mundo de provas e expiações. Toda a nossa programação espiritual, sabemos que ela é feita, e lá é contado tanto as provas e dificuldades porque temos que passar devido ao nosso livre-arbítrio, mas também os méritos pelas conquistas nossas que há de ser somado diante das provas que passamos e da maneira com que encaramos a vida aqui e buscamos a nossa melhora. Então, o Espiritismo vem nos consolar nesse sentido. Então, assim, compreendemos que centro espírita não deve prescindir dos estudos aprofundados dos princípios doutrinários. A reunião de estudo do Novo Testamento nos ensinam a amar, sensibilizando as fibras íntimas do coração. As doutrinárias nos ensinam sobre a fé, que encara a razão frente a frente. Então, afinal, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor, a outra sabedoria. Então, compreendemos e sabemos que o Novo Testamento do Cristo é para ser não só estudado, não só sentido, mas também vivido.
Esse é o convite do Cristo para nós. Essa é a mensagem cristã, a de que possamos fazer esforços para a nossa evolução espiritual, no desenvolvimento de tantas outras virtudes que nos faz entrarmos em comunhão com Deus, nos tornarmos, nos sentirmos filhos de Deus e, mais do que tudo, desenvolver os mesmos sentimentos que farão de nós pessoas melhores na nossa convivência com o próximo. Então, o Evangelho do Cristo, na doutrina espírita, ele tem essa missão, ele tem esse propósito de transformar as nossas vidas e de nos dar um direcionamento, um norte, para que a gente possa, através desse direcionamento, desse norte, tomar melhores decisões na nossa vida e, por que não dizer, mudarmos e reformarmos as nossas condutas. Logicamente que para o bem e para o desenvolvimento das virtudes que tanto nos aproximam de Deus. Então, a mensagem da noite de hoje é essa, é curta, mas é com esse sentimento, o sentimento de que é possível fazermos uma construção interna nossa, paupados na fé, na esperança, na confiança, no amor, na bondade, enfim, todas essas qualidades que o Cristo já tinha e deu a sua contribuição para nós e continua nos dando, e fazer com que esse Evangelho dele possa brotar em nossos corações, para que a gente possa com isso fazer as nossas transformações morais e, por que não, trazermos para a nossa convivência e podermos viver em harmonia, em fraternidade, em amor e esperança, que é o que todos nós queremos, é o que todos nós buscamos. Então a mensagem da noite é essa, que Jesus possa, esse mestre amigo incondicional, continuar através da doutrina espírita, nos consolando, nos esclarecendo e, por que não, nos intuindo e nos iluminando, para que a gente possa também ter essa vida em abundância. E a vida com Cristo, sabemos, é uma vida de consolo, é uma vida de amor, é uma vida de paz, é uma vida menos tribulada, é uma vida em que a nossa aprovação se torna o fardo leve e o jugo suave. Tá? Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma